Vamos aqui, 60 milhões de brasileiros. 60 milhões, não é 6 mil não, amigo Walter. 60 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC, ou no Serasa. 60 milhões, cada um deles se sentindo culpado, se sentindo mal, porque não deu conta de honrar o crédito, de pagar a sua continha, achando que é culpado. Ora, 60 milhões, a culpa não é nossa, felizmente o meu não está, mas a culpa é de uma política econômica ruinosa, que cobra taxa de juros de maneira que o cabo vai na Casa Bahia, vai no Ricardo Eletro, vai não sei o que e tal, na Magazine Luiza, compra um forno de micro-ondas e aí as prestações em 24 meses o cabo paga 2 fornos. Leva um para casa e paga 2 de juro. E aí não dá conta de pagar porque está com 12 milhões e 700 mil desempregados. Pela primeira vez na história do Brasil, passou a quantidade de trabalhadores na informalidade da quantidade de trabalhador que tem carteira assinada, portanto, proteção, né, da Previdência no futuro e tal. 34 milhões e 800 mil brasileiros estão na informalidade, correndo do rapa, sofrendo, mas também, se a gente imaginar, também não pode deixar avulso desse jeito. O governo federal anunciou agora, ontem, anteontem, que houve aí um pequeno crescimento na economia e, consequentemente, a geração ali de uma pequena geração de emprego. Por que eles têm coragem de falar uma coisa dessa? Vendo a situação, eu estou dizendo, ou é verdade ou é mentira. 60 milhões estão no Serasa, 12 milhões e 700 estão desempregados, 34 milhões e 800 estão na informalidade, para dizer aqui alguns números da economia, olhando para o interesse, que é emprego, salário, renda e aposento. Na minha opinião, é o que interessa para a população. Aí o governo tem essa coragem de fazer, porque as grandes mídias, a grande televisão, vai em socorro, agora vai, a coisa melhorou e tal, porque tem eleição esse ano. E o povo está muito zangado com o governo e com seus aliados, e quer votar em alguém contra isso daí. Agora repare, se você botar sua cabeça dentro do congelador, botar seu pé dentro de um forno e pegar a temperatura média na altura da barriga, vai dar 36,5, que é o problema da média. O que é que eu estou querendo explicar? A agricultura e a pecuária brasileira, que o governo não fez nada por ela, apenas Deus mandou uma grande estação normal de clima, deu tudo certo, então nós estouramos, cresceu 13% o setor rural do Brasil. Veja aí a bênção que nós estamos tendo de um grande inverno, né? Então daqui a pouco vem uma grande safra no Ceará e evidentemente que o governo vai dizer, ó, eu consegui, aqui a gente ainda dá semente, dá tal e tal, mas isso é o clima, é Deus, enfim, né, que fez. A indústria cresceu 0, que é onde estão os empregos e os salários. A construção civil caiu 5%, que é onde se emprega o povo que tem dificuldade de qualificação, de treinamento para mão de obra, caiu 5%. O comércio está 0 a 0. Aí você pega 13, que é o pedaço da economia da agricultura, rebola para cima da média, de caiu 5 da construção civil, 0 da indústria, 0 do coisa, deu 1% na média. Ou seja, cabeça na geladeira, 0 grau, pé no forno, 100 graus e temperatura média na barriga, 36. Aí eu acho que isso é crescimento, isso é manipulação. Sistema. Hoje você tem 3 providências para inverter essa situação. Dá para fazer, mas exige fôlego, persistência, tenacidade, experiência, capacidade de mexer nos botões certos, puxar a ponta correta dos cordões, porque senão, com conversa mole, não vai. Primeiro, se eu tenho 60 milhões de pessoas inadimplentes, ou seja, com nome sujo no Cadinho, no Serasa, essas pessoas estão fora do consumo. Quando eu olho para as empresas, é a mesma situação. Hoje tem as empresas brasileiras no consolidado, eu estudo muito isso, estão devendo 2 trilhões de reais, dos quais 600 bilhões de reais já estão mais ou menos bichados. Os bancos já botaram na conta de que talvez não vão receber. O que aconteceu? Os bancos estão retraídos, não financiam mais ninguém. Na Praça de São Paulo, que é onde o centro da economia, ninguém paga ninguém. Está todo mundo olhando e tal. Então você veja, quando a Oi estava ganhando dinheiro, ela rodava as duplicatas dela no Bradesco, no Itaú e tal. Quando ela foi se aproximando de quebrar, para onde é que foi parar todo o crédito bichado? Na costa do povo brasileiro, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Isso é o nosso país, né? 65 bilhões de reais de buraco na conta da Oi. Quando ela ganhava dinheiro, era repartido com o Bradesco e Itaú. Quando ela começou a quebrar, por um passo de mágica, né? Essas maluquices que tem, tudo molecagem, foi espetado tudo na conta do dinheiro público, que é Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e BNDES. Então tem que resolver essa equação do endividamento das famílias e do endividamento das empresas. Isso aqui tem a ver com uma série de providências, mas, por exemplo, o Brasil tem hoje 380 bilhões de dólares num negócio chamado reserva cambial.
É uma espécie de caderneta de poupança que a gente guarda no estrangeiro, porque é o dólar que vem para o Brasil. A gente corresponde o real aqui, né, e pega esse dólar e guarda lá fora. Uma parte disso a gente pode transformar numa linha de redesconto para consolidar, tanto das famílias quanto das empresas, esse passivo estrangulado. O segundo problema nosso é a conta pública, que nós já conversamos. Porque o que é crescimento econômico? Crescimento econômico é você aumentar a roça sem o outro diminuir. É o cabo abrir uma loja e sem o outro fechar dele. É o cabo fazer uma indústria sem a outra fechar. E é o governo investir para fazer coisas de infraestrutura, porque isso é que gera dinheiro e circulação. Então, isso é que é crescimento econômico. Então, como você não tem investimento privado, por conta do que eu já mostrei, e o público também, você tem que mudar a conta pública. E a conta pública exige uma reforma tributária, que eu estou propondo, veja bem como vai ser difícil meu caminho. Mas eu só quero isso se for para fazer as coisas direito. Então, repare, no mundo inteiro, os ricos pagam imposto sobre heranças. Esqueça a classe média, que já está de língua de fora, que não tem nada para contribuir mais do que já está fazendo com o imposto de renda na fonte. Mas as grandes fortunas, os grandes patrimônios são tributados nos Estados Unidos e na Europa entre 40% e 50%. Ou seja, o cabra que não aplicar os recursos agora, quando morrer, vai entregar 40% a 50% para o povo, para o governo. Aqui no Brasil é 4%. Só o Ceará, que é o mais arrumado dos estados do Brasil, cobra 8%. Mas 8% é o teto da Constituição. No mundo inteiro é isso. Aí depois você tem só 2 países do mundo, o Brasil e a Letônia, não cobram imposto sobre lucros e dividendos das empresas. Só o Brasil e a Letônia. A Letônia é um país desse tamanho, com todo respeito, não serve de modelo para nós, que somos um país grande desse tamanho. Se você passar a cobrar esses 2 impostos e meter uma CPMF acima de R$2.000 de transação em cheque, você conserta a conta do governo em 1 ano e meio, 2 anos. E isso começa a virar o jogo. Que aí você aquece a economia e aí você vai arrecadar mais, vai aprender. Enfim, é que nem o capitalista brasileiro que não quer aprender. O capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa, para acontecer, o povo precisa ter renda. E aqui eles arrocham a renda, né, reforma trabalhista que persegue o trabalhador, diminui o salário, esse trabalho intermitente vai ser o grande flagelo, né, desse ano no Brasil. Né, você arrocha tudo e aí depois o comerciante se queixa que não tem comércio, não tem venda. Ora, bom. Aí fica difícil, né? Difícil. Mas, Ciro, aí tem uma terceira coisa, que é que vai demorar mais, é que o Brasil, qualquer crescimentozinho, pequeno que seja, a gente não está produzindo para honrar. E aí aparece um buraco na conta. E aí a gente tem que importar do estrangeiro. Então, 80% do valor de um carro que o Brasil consome, bem produzido aqui, é importado do estrangeiro. 60% do óleo diesel, meu irmão, que a gente queima no ônibus que roda aqui no Parangaba, Mucuripe, 60% do óleo diesel vem do estrangeiro. Quando o Brasil tem uma Petrobras capaz de fazer tudo isso. 80% dos remédios que a gente compra na Pagamentos vem do estrangeiro, assim como qualquer das outras farmácias. Todos os meios de diagnóstico médico, estetoscópio, foco cirúrgico, cama de hospital, prótese, bengala, cadeira de roda, tudo isso está vindo do estrangeiro.